Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos, para 4 letras e 3 algarismos numéricos, como está ilustrado abaixo. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação, em relação ao número máximo de placas em vigor, seria inferior ao dobro, superior ao dobro e inferior ao triplo, e assim por diante. Bom, vamos fazer o cálculo inicialmente do número possível de placas em cada um dos dois tipos. Então, começando com as placas, eu vou colocar como exemplo aqui, tal como está no enunciado. Então, o primeiro tipo, ABC 1234, que exemplifica o tipo de placa com 3 letras seguidas de 4 algarismos, que, segundo o texto, são as placas atualmente em vigor. Então, para fazer o número total de variações, ou o número possível de placas, basta estabelecer uma aplicação imediata do princípio multiplicativo, do princípio fundamental da contagem, uma vez que para cada quantidade de possibilidades de cada um dos símbolos, haverá tantas possibilidades para o símbolo seguinte, seja ele uma letra ou até um algarismo. Então, no caso das letras, nós teríamos aqui 26 possibilidades na primeira letra, para cada uma delas, 26 possibilidades na segunda letra, para cada uma delas, 26 possibilidades na terceira letra. E, para cada uma delas, 10 possibilidades para o próximo símbolo, que é um algarismo, para cada uma dessas possibilidades, outras 10, que é o próximo algarismo, e assim por diante, até o último algarismo. Então, o número total de placas do primeiro tipo pode ser escrito como 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Agora, as placas do segundo tipo, que são constituídas de 4 letras, então, o exemplo ABCD, 1, 2, 3, 4 letras seguidas de 3 algarismos, para o seu cálculo segue o mesmo padrão, o mesmo tipo de princípio de cálculo, que é o princípio multiplicativo. Como eu tenho 26 possibilidades para cada uma das letras, eu já vou colocar aqui 26 elevado a 4, uma vez que são 4 letras. Para cada um dos algarismos nós temos 10 possibilidades, então, vezes 10 ao cubo. Então, dessa forma, estabelecendo o aumento das placas do segundo tipo em relação ao primeiro, ou seja, basta fazer a diferença entre esses valores, nós vamos estabelecer, então, 26 à quarta, vezes 10 ao cubo, menos 26 ao cubo, vezes 10 à quarta. E não há necessidade aqui de se fazer esse cálculo das potências para depois fazer a diferença. A gente já pode fazer a diferença na forma de potência. Basta observar que 26 ao cubo vezes 10 ao cubo representam fatores comuns nessa diferença. Então, colocando 26 ao cubo e 10 ao cubo em evidência, nós vamos ter 26, que é o primeiro termo da diferença, menos 10. Ou seja, isso vai nos levar, vou fazer uma separação aqui, isso vai nos levar a 26 ao cubo, vezes 10 ao cubo, vezes 16. Então, esse é o resultado que representa o aumento do número de placas do primeiro tipo para o segundo. Ou seja, quando foram propostas as placas do segundo tipo, nós teríamos um aumento do número de placas dado por esse resultado, 26 ao cubo, vezes 10 ao cubo, vezes 16. E o que o problema nos questiona é o quanto esse aumento vale em relação ao número de placas em vigor, ou seja, as placas do primeiro tipo. Então, para isso, estabelecemos uma razão entre esses valores. Ao fazer a razão 26 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 16 sobre o número de placas do primeiro tipo, que é 26 ao cubo vezes 10 à quarta, nós cancelamos lá o fator, a potência 26 ao cubo, cancelamos o 10 ao cubo do numerador, vai sobrar um 10 no denominador, então nós vamos ter 16 dividido por 10 igual a 1,6. O que significa dizer que o aumento em relação ao número de placas atualmente em vigor é 1,6 vezes maior,
Ou seja, é inferior ao dobro a resposta letra A.